Igreja Católica não consegue deter politização de padres que anunciam apoio a Lula e Bolsonaro. Exposição de preferência política de sacerdotes e até atuações explícitas nas campanhas presidenciais tem incomodado a alta cúpula católica que critica o envolvimento na busca de votos por parte do clero. Preocupação da CNBB aumentou após a tumultuada visita de Bolsonaro a Aparecida, São Paulo, na semana passada. Manifestações políticas de padres e bispos nessa eleição têm causado mal-estar da Igreja Católica, contrariando a tradicional orientação ao crédito para evitar o proselitismo político. Enquanto cresce o número de religiosos católicos manifestando apoio a Luiz Inácio Lula da Silva PT ou Jair Bolsonaro PL, a cúpula da igreja do país sobe o tom contra o uso político da religião. A diretriz da igreja para A diretriz da igreja para os padres tem sido a de não pedir votos dentro ou fora dos templos, mas defender valores caros aos católicos, como o combate à pobreza, a oposição à legalização do aborto e a defesa da democracia. No entanto, é com base nesses valores que muitos justificam tomar partido de um dos candidatos. O uso da religião na eleição aflige a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que tem criticado essa tendência, mas não consegue impedir a politização de sacerdotes. A preocupação aumentou após a tumultuada visita de Bolsonaro a Aparecida, São Paulo, na semana passada. A tática é trazer o debate da disputa presidencial para o campo religioso, foi iniciado por Bolsonaro e depois de alguma resistência abraçada pela campanha de Lula no intuito de contrapor acusações como a de que fecharia igrejas e perseguiria sacerdotes. Com isso, uma série de religiosos católicos se juntaram a pastores evangélicos na disputa política, atuando dos dois lados. Voto e religião. O bispo emérito de Aruaçu, Goiás, Dom José da Silva Chaves, gravou vídeo pedindo voto para Bolsonaro e pregando contra o candidato que defende o comunismo ateu. Em suposta alusão a Lula, que não é ateu nem comunista. Do outro lado, o padre Julius Lancelotti, paróquio da Igreja de São Miguel Arcanjo, da Zona Leste de São Paulo, tem feito postagem em favor de Lula em seu perfil no Twitter, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores. O religioso que integra a pastoral do povo de rua declarou abertamente voto no petista e, durante a campanha do primeiro turno, defendeu que Lula não fechar as igrejas. Não é justo, diz cardeal. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, nomeado cardeal em agosto pelo Papa Francisco, critica a manifestação de votos por parte do clero. Não é a tarefa de bispos e padres. Nossa tarefa é estimular as pessoas a votarem. Não é conveniente nem justo usar a religião como estão usando, não só entre católicos, mas também em outras igrejas. É ruim colocar a religião em jogo para defender candidatura, não pode ser usada para isso. Dom Roberto Francisco, bispo de Campo de Goitacazes,
no Norte Fluminense, diz que a polarização e a violência política no Brasil preocupam o Papa. Segundo ele, a inquietação do pontífice foi externada este mês em evento em Roma. O Papa disse que a polarização é um problema sério. Para ele, sacerdotes estão na igreja para facilitar o discernimento, não para optar. Em vez de humilhas para dirigir votos dessa nossa função, é esclarecer valores que devem iluminar o voto. A CNBB, que evita citar candidatos, publicou nota na véspera da visita de Bolsonaro a Aparecida poucos dias depois de ele ter ido a Círio de Nazaré do Pará. Lamentamos neste momento a campanha de intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos por apresentarem propostas de campanha. Ataque contra ataque. No dia seguinte, na Basílica da Aparecida e em suas imediações, apoiadores de Bolsonaro transformaram a celebração religiosa no dia da padroeira em palco político. O grupo vaiou a leitura de uma carta sobre a importância de erradicar o trabalho infantil por enxergar críticas ao governo. Em outro momento, bolsonaristas cercaram um fiel que se vestia de vermelho. Além disso, equipes de TV foram hostilizadas. O episódio contrastante com valores cristãos foi amplamente explorado pela campanha de Lula, que tem 71% do apoio dos católicos contra 39% de Bolsonaro. Segundo o Datafolha, divulgado na sexta-feira do mesmo dia, o vice de chapa de Lula, Geraldo Alckmin, PSB, e o candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, PT, foram a uma missa na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O local foi escolhido porque os dois são amigos do vigário paróquia Rosarvino Vinhaio. Sofrendo de problemas respiratórios, Vinhaio não celebrou a missa, mas discursou. Não pediu votos, porém, depois da cerimônia, afirmou que Bolsonaro é católico por conveniência, diferente de Lula, Geraldo e Haddad. Padre Júlio Lancelotti. O bispo emérito de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, D. Mauro Morelli, postou em suas redes sociais que Bolsonaro se comportou como agente de Satanás na celebração em Aparecida. O padre Júlio Lancelotti, conhecido pelo trabalho com população de rua, justifica sua manifestação em relação a Lula na propriedade dele de defesa de políticas para os pobres. Não estamos elegendo chefe religioso. O Brasil é um estado laico. Não vou conversar com nenhum candidato que não tenha temática clara para a população de rua. No grupo dos clérigos que apoiam Bolsonaro está Overlande de Moraes Costa e Christian Chayka, que é muito atuante nas redes sociais e costuma associar candidato de esquerda em defesa do aborto. O padre Paulo Ricardo de Azevedo, de Cuiabá, queixa-se de críticas que recebe da esquerda. Quando esgotam seus argumentos, os políticos de esquerda só sabem fazer uma coisa: insultar. O termo fascista é o principal insulto que dirigem a quem ousa se opor a eles, escreveu no Instagram, onde tem 1,3 milhão de seguidores. Em setembro, outra mensagem da CNBB condenava o uso da religião por políticos em busca de voto. O texto defende a preservação da vida desde a concepção e a alusão ao aborto, mas também questiona ações do governo sem citar Bolsonaro. A mensagem fala em descuido com meio ambiente, educação e saúde. Criticou altos índices de violência, que relaciona com a flexibilização de venda e porte de arma bandeira bolsonarista para difundir a mensagem. Padres do estado do Rio, em especial de paróquia de Costa Verde e da Baixada Fluminense, passaram a ler textos nas missas e a entregá-lo aos fiéis.